todos aqui que se fazem presentes, os de primeira vez, aqueles que já habitualmente compartilham dos nossos estudos e os que vão conosco estar também neste horário através da internet. Tenhamos toda uma noite de grande aproveitamento. Às quartas-feiras, nós temos dedicada aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, na noite de hoje, nós vamos ouvir a nossa querida Fátima Ventura nos fazer todas as considerações em torno da figura de Allan Kardec, uma vez que o dia 3 de outubro assinala o nascimento, não de Allan Kardec, mas de Hippolyte Léon Denisard Rivail, porque Allan Kardec só vai nascer em 18 de abril de 1857. Lembrando muito bem o nosso querido José Jorge, que sempre nos falava que há pessoas que têm, às vezes, numa única encarnação, 2 nascimentos. Então, nós vamos entender isso, né, com a palavra da nossa querida Fátima na noite de hoje. E por isso não teremos leitura de tema do Evangelho, mas a mensagem da nossa Fátima estará plena do Evangelho de Jesus. E no momento do passe, a nossa Maria Lúcia vai trazer também a sua fala em torno da mensagem que está no livro Fonte Viva e é assinada pelo Espírito Emmanuel, falando-nos sobre a lição 79, Sigamos a Paz. Esses informes são para orientar os nossos amigos que, à distância, compartilharão conosco deste momento de estudos. Então, agradecendo a Deus por aqui estarmos e aqui ter chegado, vamos nos preparar fazendo a leitura da página que está em nossas mãos e que é assinada pelo Espírito Baltazar, um dos diretores espirituais da nossa casa. A sua mensagem é o resultado da psicofonia de Altivo Panfiro e está no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, que é uma coletânea de mensagens desse mesmo espírito, dada aqui, editada pelo CELD. Então, nos diz o nosso irmão Baltazar: ao futuro com Kardec. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Todos ouvimos falar no estudo da lei dos destinos. Falar sobre o nosso destino equivale a pensar no futuro, pensar na educação da alma, pensar no esforço que precisamos fazer para alcançar as culminâncias espirituais. Muita vez pensamos no passado. Criamos pensamentos em torno de quem fomos, de onde viemos. Para o espírita, porém, está destinado um outro tipo de pensamento, aquele que o irá elevar a situações maiores, melhores, sublimes. O estudo que se propõe é justamente um convite ao futuro. No limiar do milênio que se aproxima, mais uma vez nossos espíritos estão sendo convidados a mudanças. E as mudanças de hoje, as que se pede que se façam hoje, são as mudanças do caráter, da moral, do pensamento. Não basta instrumentos de precisão chegarem às mãos do homem. Não basta o homem atingir a estratosfera. É preciso que ele continue fazendo a viagem ao seu interior, descobrindo a sua natureza, olhando o seu próprio destino por atingir. É preciso que vasculhe a própria natureza, esquadrinhando-a, descobrindo seus erros, comprometendo-se em corrigi-los e atingir o oposto desses erros, as virtudes. Estamos convidando todos os prezados irmãos a empreender essa viagem espiritual. E nessa viagem, a que todos estão convidados, não esqueçam o pensamento claro, lúcido, homogêneo do codificador da doutrina espírita, que tão bem soube entender o pensamento que a espiritualidade trouxe para a humanidade terrena, traduzindo-o claramente para os homens de então e para todos os homens de hoje.
Lembremo-nos de Allan Kardec, a figura sempre necessitada de ser lembrada, justamente pelo que foi, pelo que trouxe de abertura para o homem, pelo que trouxe de clareza para o pensamento humano. Lembremo-nos desse trabalhador do bem e a ele elevemos as nossas preces dizendo: Deus, muito obrigado. Que Deus a todos abençoe, conduza, proteja, agora e sempre. Graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. É uma página, não é um convite que nos é feito, mas é uma página que nos convoca às profundas reflexões com base na doutrina espírita e no trabalho de Allan Kardec. Façamos então a nossa prece neste momento, meus irmãos. Jesus amigo, Mestre e Senhor de nossos destinos, eis que dizemos presente a mais uma convocação ao instante de estudos, de reflexões em torno da doutrina espírita, sim, em torno do teu Evangelho, Jesus, mas buscando conhecer todos esses ensinamentos através daqueles espíritos que, em nome de Deus, em teu nome, Jesus, vieram até nós, a humanidade terrena, para que melhor compreendêssemos, Senhor, tudo o que já nos ensinastes, mas que precisávamos renovar em nossas mentes as ideias, os conceitos, orientando os nossos passos. Assim, na noite de hoje, aqui estamos, para refletir em torno da ação de Allan Kardec, este amigo dos nossos corações, que tanto bem nos faz e nos fez, trazendo-nos a codificação espírita para o nosso entendimento. Assim pedimos, Senhor, que Tu abençoes a nossa querida Fátima, que nos orientará os pensamentos, como também a nossa Maria Lúcia, que nos auxiliará na expansão das ideias em torno dos Teus ensinamentos, Senhor, através da mensagem de Emmanuel. E que todos nós, unidos numa única vibração, possamos também irradiar as melhores energias em direção aos nossos irmãos em humanidade, utilizando aquilo que já trazemos em nós de valores, a fim de que a paz, a harmonia, a serenidade estejam presentes em todos os corações. Desta forma, pedimos que Tu nos abençoes, abençoe a nossa reunião, os trabalhos de assistência e que possamos, então, dar por iniciado o nosso momento de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como dissemos, então, não teremos a leitura da mensagem do Evangelho propriamente dito, mas ouviremos a palavra evangelizada da nossa Fátima, para quem passamos neste momento a palavra. Meus amigos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, não é, o dia de hoje. Como disse a Yara, nós vamos dar uma paradinha no Evangelho, sem parar com o Evangelho, né? Porque doutrina espírita e Evangelho é uma coisa só, né? É o Consolador prometido, então nós não temos como parar o Evangelho. De qualquer forma, estaremos sempre dentro desse estudo. E hoje nós temos o objetivo de parar para pensar um pouco na figura de Allan Kardec. Não é nossa intenção fazer uma biografia, ficar contando a história toda. Mas alguma coisa é interessante, até para nós podermos começar a pensar com um pouquinho mais de calma. Então, o nascimento de Kardec é no dia 3 de outubro de 1804, né? E por isso nós paramos essa semana para lembrar do codificador. Kardec era filho de juristas, e é uma família que tinha uma tradição, né, dentro da questão da lei, mas ele seguiu o caminho de professor. Na verdade, quando se tem informações a respeito das existências desse espírito, nós vamos perceber que ele tem mais ou menos um roteiro pelos caminhos da educação, da religião, que na verdade também são uma coisa só, né?
Porque o que é a religião? É o religar com Deus. É a mudança de pensamento. Então, é um trabalho educativo. Né? E Kardec tem a informação de que ele ainda lá no tempo dos druidas, na Gália, né? Antiga França, muito, muito lá para trás no tempo, ele já era um druida. Ou seja, ele já era um sacerdote. Ele já era alguém que procurava a essência da vida, o significado de viver. E também já era alguém que tinha um compromisso com as outras pessoas, que se preocupava com o próximo. Então nós vemos que esse espírito, daí vem o nome, ou melhor, o pseudônimo, né, de Allan Kardec, esse espírito tem uma longa trajetória dentro do objetivo maior de educação da humanidade. É bom nós pensarmos nisso, porque às vezes parece que é um pouco mágico, não é? Nós pensamos assim, Allan Kardec foi o escolhido. E aí os espíritos o sustentaram todo o tempo para que ele pudesse fazer a obra que nós temos em mãos. Não é assim. Nada é assim. Nós gostamos muito de coisas rápidas. E uma das coisas que a doutrina espírita nos mostra é que tudo aquilo que é sólido não é rápido. Eu posso ganhar muito dinheiro rápido nessa existência. Posso até ganhar num jogo, numa mega sena dessas, não sei, né? Tem uma série de recursos aí. Pode até acontecer. Não é meu, acaba. Necessariamente não vai me levar a alguma coisa muito boa. Mas tudo aquilo que é realmente sólido a nível espiritual significa processo de longo curso. Então é muito tempo em que o espírito se prepara, são existências inteiras. Hoje nós estávamos cedinho ouvindo um estudo sobre Joana, né? Joana de Ângeles. E aí o companheiro que estava fazendo o estudo foi pegar lá desde Joana de Cusa ao tempo de Jesus e veio passando pelas várias encarnações, muito estudo, muita dedicação, muita luta, até nós termos Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo. Então nós achamos que os nossos defeitos nós vamos botar para baixo do tapete rapidinho e nós vamos mudar. Não é assim. Nós achamos que rapidinho nós vamos pegar um livro, vamos ler, vamos aprender tudo. Não é assim. Não é. Nós vamos estudar doutrina espírita por muitas existências, até termos noção do que é doutrina espírita de verdade. Nós estamos tendo conhecimento, nós estamos tendo ciência, nós estamos tendo contatos iniciais com todo esse conjunto de informações. É uma mudança de mentalidade muito grande. E nos impressiona ver como Kardec, que tomou contato, né, com as primeiras manifestações aos 50 anos de idade, e até aí ele tinha lutado muito, ele não teve vida fácil. Ele confiou no sócio, ele foi à falência, ele perdeu tudo. Mesmo devendo, tendo dificuldades inúmeras, ele conseguia dar aula de graça, ajudar aqueles, porque ele tinha um conhecimento muito grande. Ele falava muitos idiomas, ele fazia parte de várias sociedades científicas. Ele não é alguém que ouviu falar de espírito e acreditou numa história. Ele tinha uma formação científica. Ele era um educador renomado, ele tinha várias obras escritas. E precisava ser assim. Porque às vezes nós nos iludimos por não conhecer muito bem as coisas e achamos que tudo isso os espíritos vêm, dão aquele suporte e acontece. Há pessoas que acreditam que Chico Xavier, por exemplo, era aquele mineiro simpático, simples, humilde, sem grande estudo, não é? Alguns diriam até simplório. É lógico que não. Nessa encarnação ele não teve acesso a grandes erudições. E era preciso que fosse assim, em função da missão que ele tinha. Mas ele também é um espírito que vem de uma longa história. É um espírito que tem um longo contato com as artes, que entende muito de literatura, que tem uma sensibilidade imensa. Como é que ele podia trazer tanta poesia
se ele não conhecesse literatura profundamente. E a gente tem lá na história do senador Públio Lentulus, né, a filha que é o Chico que nós conhecemos hoje. Uma educação primorosa dentro da mais alta cultura romana. Então não é de um dia para a noite. Não pode ser assim. E não foi assim com Kardec. Ele precisava ter o nome respeitado que ele tinha, de professor, de homem ligado às ciências, de homem culto, de homem que tinha um nome naquela sociedade. Ele precisava passar por todas as lutas que ele passou. Fazia parte do projeto. Nós gostamos de fugir da luta. A luta faz parte do projeto. A luta me fortalece. Nos momentos de crise, o meu futuro é decidido. É ali que nós escolhemos. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Vou dar um jeitinho na situação, mesmo prejudicando alguém, ou vou me manter íntegro? Enquanto está fácil, eu não tenho dúvidas. Meu dinheiro está dando para tudo direitinho? Bom, tem gente que mesmo assim faz, né? Também tem isso. Mas se está tudo direitinho, nós não somos instigados a ser desonestos. Mas se o dinheiro está faltando e está faltando muito, a tentação dentro de nós vem, não é a tentação fora, não, a tentação de dentro de nós vem. Então Kardec passou por tudo isso, para que aos 50 anos ele tivesse o primeiro contato com o fenômeno das mesas girantes. E é interessante que quando ele soube, a primeira coisa que ele disse é que ele até acreditaria se alguém provasse para ele que uma mesa tinha nervos para sentir, para poder dar uma resposta, tivesse cérebro para pensar. Porque onde já se viu uma mesa levantar, e aí venham ver o filme no dia 27, né, e o comentário. 6, ótimo, obrigada, gente. Eu preciso sempre de ajuda, são das pessoas mais distraídas que eu própria conheço, né? Mas é assim mesmo, o povo ajuda. Então venham assistir o filme, quem já assistiu, assiste de novo, e vamos ver os comentários, porque é muito interessante. Como é que uma mesa levanta? Como é que ela bate? Como é que ela dá resposta? Que é o que não é, que sim ou que não? Como é que as pancadas podiam dar as letras? Uma mesa é uma mesa, não tem cérebro, não tem nervos. Então a primeira atitude de Kardec foi essa. Depois, por quê? Porque ele também não é como nós somos muitas vezes que dizemos assim, ah, não acredito nisso e pronto. E não queremos ouvir o que o outro tem para dizer. Não queremos presenciar, não queremos testemunhar. Ele não, ele foi observar. E foi observar como? Foi observar com método, foi observar mesmo, foi olhar, foi prestar atenção, foi analisar, foi botar em xeque, foi contrapor para ver se não podia ser uma farsa. E só quando ele começa a perceber que ali havia alguma coisa mais do que aquele modernismo que habitava a França, é que aí ele vai começar a fazer um estudo bem dedicado, porque ele percebe o quê? Tem alguma coisa aqui que é mais do que movimento de mesa. Até porque as pessoas usavam as mesas como muita gente hoje usa a mediunidade. Ah, eu vou pedir para alguém ler a minha mão. Eu quero saber se eu vou casar ou se eu não vou casar. Eu quero saber se meu marido está me traindo ou se não está. Eu vou lá e peço para alguém me dizer. E acredito. Né? Porque nem sempre a resposta que vem é a certa. Mas eu acredito. Por quê? Porque ainda hoje nós não sabemos o que Kardec trouxe através da espiritualidade a respeito de mediunidade. A questão da obra de Kardec é tão séria que nós até hoje, penso eu, aí a opinião pessoal, não temos a noção da grandeza do que Kardec trouxe para nós. Porque quando ele diz, e isso está na biografia, numa das biografias dele, que quando ele percebeu ali o sentido da vida, ou seja, a explicação do passado e a questão do futuro, ele primeiro achou que era para ele, que era instrução para ele. Depois ele percebeu que não podia ser só para ele. E aí ele resolve publicar. Mas o que ele vai publicar? Ele vai publicar o material que ele recebeu, 50
cadernos cheios de mensagens. Vocês já imaginaram? 50? Aí você tem que ler tudo, organizar tudo. Sabe trabalho de escola que a gente lê bem menos coisa? Sabe quando a gente vai para a faculdade que a gente fica maluco? Que os professores mandam ler aqueles livros assim, fazer o resumo e depois você tem que seguir uma lógica para apresentar um determinado trabalho? Só que ele fez tudo isso e depois ele foi conferir. Através de médiuns que trabalhavam com ele, ele tornava a questionar, tornava a perguntar, e assim nasceu o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. Do Livro dos Espíritos vem depois os demais livros da codificação. Mas ali nós já temos a base, ali nós já temos a existência de Deus, porque já começa com Deus. Ali nós já temos imortalidade da alma. E isso é uma revolução. Apesar da maioria das religiões falar da imortalidade da alma, nenhuma fala como a doutrina espírita fala. Além da imortalidade da alma, tem uma outra questão, que é a comunicabilidade. Então, o que Kardec percebeu é que ele perguntava e uma inteligência respondia. E essa inteligência disse que era espírito. E outros disseram, somos espíritos. E ele começa a observar que espíritos vivem de maneira muito diferente. Espíritos desencarnados. Assim como nós, espíritos encarnados, também vivemos de maneira muito diferente. Então ele começa a ver que uns estão felizes, outros estão infelizes. Uns estão aflitos, outros têm tranquilidade. Uns falam de lugares belíssimos, outros falam de lugares terríveis. Cada um de acordo com o ambiente em que vivia. E esse ambiente é correspondente ao estado interior do próprio espírito. E nós vamos começar a perceber também que os espíritos não estão no mundo à parte. Nós estamos rodeados de espíritos o tempo todo. Então aqui há muitos espíritos. Talvez aquele ser que você tanto ama, seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, esteja do seu ladinho agora. Só que a gente não pode ver. Mas muitas vezes a gente sente uma emoção, uma lembrança. Por quê? Porque é um ambiente mais propício para que ele se apresente. E Kardec vai estudar isso tudo. O livro dos médiuns é mediunidade de um jeito que a humanidade não conhece. Mediunidade sempre existiu. Mesa girante, por exemplo, já acontecia lá na Roma Antiga. Na Grécia Antiga nós tínhamos as pitonisas. O que era uma pitonisa? Era uma médium. Era uma médium que ficava num templo de um daqueles deuses, o mais famoso era o templo de Apolo, e as pitonisas ficavam lá, procurava-se fazer um ambiente considerado favorável, que nós hoje com a doutrina espírita diríamos místico e não necessário, mas que na época se usava, um ambiente de penumbra, né? Determinados odores, uma cortina, um lugar especial para ela se sentar. E o que acontecia? Fazia-se a pergunta, a pitonisa respondia, muitas vezes de forma ininteligível, ninguém entendia o que a pitonisa falava, tinha um tradutor da mensagem da pitonisa e a pessoa ia com a resposta. Quem respondeu? O deus Apolo. Quem era o deus Apolo? Um espírito que trabalhava ali com aquelas médiuns. Então, mediunidade sempre existiu. Qual é a novidade que a doutrina espírita traz? Rigorosamente falando, a doutrina espírita não traz novidade nenhuma. Tudo que o espiritismo fala sempre existiu. Mas Kardec organizou. Assim como ele fez com os 50 cadernos, ele fez com toda a doutrina. Quando a gente fala, ele é o codificador. Nós normalmente pensamos assim, ele pegou o material dos espíritos, organizou e publicou. Isso já seria demais. Mas ele não fez só isso. Ele organizou, analisou, comparou e como educador, ele escreveu. Então o Livro dos Espíritos
tem comentários de Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo tem o texto bíblico, o comentário de Kardec e depois vem as instruções dos Espíritos. O livro dos médiuns é Kardec escrevendo. O céu e o inferno, a Gênese, é Kardec colocando ali tudo o que ele conseguiu perceber das orientações dos Espíritos. Na verdade, ele é o grande escritor. Inspirado, com certeza. Mas ele é o grande escritor, ele é o grande organizador de tudo isso. E tudo isso que sempre existiu, ele vai trazer, organizando os ensinamentos dos Espíritos de uma maneira que a humanidade nunca viu. Sempre existiu, mas nós nunca vimos. Até hoje, o que a maioria da humanidade acha de mediunidade? É uma coisa fantástica. É uma coisa sobrenatural. Eu quero saber o que vai acontecer, aí eu vou perguntar para um médium. Médium que lê mão, médium que joga carta, médium que joga búzios. Tantos tipos de médium. Na antiguidade, lia-se na borra do café, nas entranhas dos pássaros. Médium. O que Kardec diz? O médium tem o espírito que se manifesta através dele. E é determinante nessa manifestação a questão moral do médium. Quem é que já tinha parado para pensar muito nisso? Quem é que para pensar muito nisso quando pede para a cigana ler a mão? E acredita no que a cigana lê? Nós não estamos desmerecendo ninguém. Nós só estamos dizendo que Kardec destacou aqui que é essencial. E que nós até agora não conseguimos enxergar. É isso que está aqui na mensagem de Baltazar. O que se pede, as grandes mudanças que se pede que sejam feitas hoje por nós, são as mudanças do caráter, da moral, do pensamento. É isso que Kardec fez. Com todo conhecimento, mas é isso que Kardec fez. Ainda mais na questão da mediunidade. Deixar claro que todos nós somos médiuns. De alguma maneira, todos nós somos médiuns. Existem médiuns ostensivos e os médiuns que não são ostensivos. E entre os ostensivos existem aqueles que são ostensivos, né? Quem quiser ver um exemplo, vá assistir Divaldo, Mensageiro da Paz, que é excelente. Com muitas lições de caráter moral, que é o que Kardec ressalta em todos os livros da codificação. Todos. Ele ressalta o aspecto moral. Então, o que nós vemos? O médium está lá. Nós todos somos médiuns em alguma medida. Médiuns de que espíritos? Dos espíritos com o qual nós nos afinizarmos. Então, se nós temos uma conduta desonesta, desequilibrada, irritadiça, ansiosa, medrosa, que tipo de espírito vai afinizar conosco? Esses mesmos. Porque tem gente que acha que eles estão lá no plano espiritual. Há lugares distantes, relativamente distantes de nós, onde os espíritos estão reunidos em colônias espirituais. Lógico. Há espíritos do ladinho da gente? Sim. Briga em família. Não tem nenhum espírito ali no meio. Ninguém é médium ali, né? A família inteira, ninguém é médium. Não tem nenhum espírito ali querendo jogar lenha na fogueira. Ninguém lembra disso na hora de brigar, né? A gente fala e pensa que está falando sozinho, não está? Agora, também tem espírito bom ali querendo acalmar? É lógico que tem. Agora, eu sintonizo com qual? Lá no filme do Divaldo, nós vamos ver a questão do álcool. O companheiro estava doente por causa do álcool. Alguém bebe sozinho? Será que alguém tem o hábito de beber e bebe sozinho?
Nós ainda somos uma sociedade inconsequente. Por quê? Porque não temos os conhecimentos que Kardec, com toda a sua condição moral, intelectual, a sua afinidade espiritual, o seu preparo milenar trouxe para nós. E nós não temos isso ainda. Espera a véspera de feriadão. Liga a televisão. Vê se os supermercados todos não vão fazer promoção de cerveja. Se for Dia das Mães, dos Pais, Natal, Ano Novo, Carnaval, liga e vê se não tem promoção de cerveja em todos eles. Aí não pode juntar a família que dá briga. Não é assim? Escuta essa conversa. Ah, não dá para juntar todo mundo, não dá briga. Somos todos médios. Ninguém vai para a festa de família sozinho. Ninguém tem casa sem nenhum espírito, né? Não precisa ficar com medo de dormir hoje, não. Mas todo mundo tem algum espírito dentro de casa. Ninguém está com a casa desabitada, né? Por isso que Kardec bate na questão moral. Como é a nossa conduta moral dentro de casa? Tem gente que acha que em casa pode tudo. É melhor ter oração dentro de casa. A oração controla quem entra e quem sai. É uma questão de afinidade. É isso que ele fala lá no Livro dos Médiuns. E é isso que nós precisamos prestar mais atenção. Porque se eu não bebo sozinho, quem é que bebe comigo? Que tipo de espírito? Que em vez de poder estar andando para frente, está ficando aqui coladinho para continuar bebendo, fumando ou coisa do gênero. Então é uma mudança de ponto de vista. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, e nós só estamos começando a estudar a doutrina espírita, a vida vai tendo um outro sentido. Por isso Kardec percebeu que não era só para ele. Que ele tinha uma tarefa maior, que ele precisava publicar. Mas essas coisas não eram de alguma forma conhecidas antes de Kardec? Sim. Nós sempre tivemos as sociedades esotéricas, fechadas. Aquele grupo de iniciados conhecia tudo isso. E ainda existe hoje. Lá no Egito Antigo, aquela elite dos sacerdotes conhecia tudo isso. E o povo? O povo não sabia de nada. A doutrina espírita, ela é o Evangelho de Jesus redivivo. Não é uma doutrina esotérica. Não é para quem é intelectual. Não é fechada para ninguém. Os livros estão aí para qualquer um. As mensagens estão para todos. E cada um de nós vai lidar com isso de acordo com a experiência que tem enquanto Espírito Eterno Filho de Deus. Aquele que tem uma maturidade maior, lê e enxerga mais coisas. O outro que tem uma experiência menor ou tem uma experiência menor naquele aspecto, não enxerga tanto. Mas é por isso que a gente chama para vir estudar junto. Não vamos ficar lendo sozinhos em casa. Kardec fundou a Sociedade de Estudos Parisienses. E ele gostava da ideia do grupo estudando e trabalhando junto. Porque o que eu não percebo, você vai perceber. E num estudo de grupo, nós somamos as percepções de cada um. Para quê? Para amadurecermos os conceitos. Então o Livro dos Espíritos nos traz as leis morais todinhas. O Livro dos Espíritos nos traz a base, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, que é uma coisa que muita gente acha incrível e fantástica. Nossa, será que nesses bilhões e bilhões e bilhões de mundos existentes no universo, Deus colocou vida em mais algum? Nossa, que coisa. Estranho ao contrário. Será que existindo bilhões e bilhões e bilhões de mundos no universo, Deus colocou vida só aqui no nosso lindo planeta azul? E todos os outros estão desabitados? Então a doutrina diz, não. Há vida em outros mundos, sim. Jesus já disse,
há muitas moradas na casa de meu pai. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que Kardec vai fazer? Ele não vai pegar... O Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas. Pelo amor de Deus. Nós não inventamos um Evangelho. Não existe Evangelho dos Espíritas. Espírita deve pegar a Bíblia, ler Marcos, João, Mateus, as cartas de Paulo, tudo que quiser. E quanto mais estudar, melhor. Se tiver a oportunidade de pegar o Antigo Testamento, também vai ajudar muito, porque tem muita coisa boa. O Evangelho segundo o Espiritismo é um apanhado das máximas morais do Cristo, comentados por Kardec e pelos espíritos encarregados da codificação à luz da doutrina espírita. Só isso. Tudo que não está no Evangelho segundo o Espiritismo está lá no Novo Testamento, é para nós sabermos do mesmo jeito. Nós temos que procurar saber. Agora, aquilo que era mais difícil o entendimento, Kardec separou e analisou. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Ele separou e analisou. Por quê? Porque fala da vida em outros mundos. E não só nesse aspecto, digamos assim, mais científico, que a gente fica querendo saber se é alto, se é baixo, se é cabecinha grande, se não é, se é parecido com o ET do filme, se não é, se o disco voador suga assim ou se não suga assim. Isso é o menos importante. Ele está falando que nós somos uma grande família, uma família universal. E é muito interessante que quando a doutrina vai nos trazendo essas ideias, a gente vê que a vida tem uma grandeza que é difícil de imaginar. A gente gosta de pensar no meu Deus. O meu Deus, eu sou espírita, o meu Deus. Eu sou evangélica, o meu Deus. Eu sou católica, o meu Deus. Não tem meu Deus, não. Deus é Deus. E tem outra coisa, ele não é Deus só desse planeta, não. Ele é Deus de todos, em todos os mundos habitados. Então a gente sai da ideia tribal, porque no início, cada tribo judaica tinha um Deus. A gente acha que eles sempre foram monoteístas e sempre tiveram um Deus único. Não. Bem lá para trás no tempo, cada tribuzinha tinha o seu Deus. Depois é que com o passar dos séculos, os anos correndo e a evolução acontecendo, eles chegam à ideia do Deus único. Mas não foi sempre assim. Quanto mais se evolui, mais a gente sai da ideia do meu Deus, do Deus tribal, e vai para esse Deus grandioso, que é o Deus de tudo e de todas as coisas. A doutrina abre o nosso olhar. E aí a gente começa a pensar, por que eu tenho que fazer você virar espírita? Se Deus é Deus de todos nós. Quem diz que você vai ser melhor se você se tornar espírita? A doutrina espírita é uma coisa. Os espíritas são outra coisa, bem mais complicada. Né? Que somos nós. Aí já fica bem complicado. Mas cada um está bem na religião que está. Kardec diz isso. O Espiritismo não vem para aqueles que têm a sua fé e estão satisfeitos com ela. O Espiritismo vem para os que não têm fé, para os que têm dúvida, para os que questionam, para os que querem saber outras coisas. Mas se a pessoa está muito bem na religião dela, por que eu tenho que mudar? Eu tenho medo que ela não vá ser salva? A doutrina espírita acaba com tudo isso. Com tudo isso. Vamos lá nas leis morais. A doutrina espírita acaba com tudo isso. Vamos lá no céu e inferno, os espíritos trazendo as suas mensagens. Dizendo por que está feliz ou por que não está feliz. Vamos lá no Código Penal da Vida Futura, não tem assinatura de espírito nenhum. Quem organizou aquilo foi Allan Kardec. E vejamos bem, a gente confunde as coisas. Aquilo ali é um código penal. Penal. O que o nosso código penal diz? Ele é para quem, o código penal? É para quem talvez esteja precisando cumprir uma pena. Por quê? Porque infringiu a lei.
Kardec escreve o Código Penal da Vida Futura. A gente vai lá ler o Código Penal e acha que ele está falando de tudo ali. Não, ali ele está falando do Código Penal. Quando eu cometo uma infração à lei de Deus, como é que vai funcionar daqui para frente? Mas como ele sabia que a gente é complicadinho para entender, né? Por via das dúvidas, ele colocou lá uns artigos dizendo que é para a gente ter muita certeza de que tudo conta na vida, não só as infrações. Todas as coisas boas têm também o seu retorno. Ele não precisava escrever isso, né? Porque afinal de contas é um código penal. Mas como ele sabia que nós íamos confundir um pouquinho, ele escreveu. Tudo conta. Se você simplesmente é esforçado, sinceramente, conta. Que tipo de espíritos nós vamos atrair? Espíritos que querem nos ver progredir. Então a gente não tem que pegar o chicote e bater nas costas, porque eu falei o que não devia, né? Porque eu cometi aquele erro de novo. É assim mesmo. A gente vai lá no Livro dos Espíritos e pega a escala espírita. Que tipo de espíritos nós somos? Nós ainda somos imperfeitos mesmo. E espíritos imperfeitos cometem erros. E simplesmente Deus não fica escandalizado. O meu espírito protetor não fica escandalizado. Ele sabe em que degrau da escada evolutiva eu estou. E ele sabe o que é normal dentro desse padrão e o que não é. Nós é que temos um pânico, às vezes, um medo. Dizemos para a criança, não faça isso, que Deus castiga. Que ideia a criança vai ter de Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. É a inteligência primária, o início de tudo. É o Pai que Jesus ensinou. Então a doutrina vai fazendo a vida ficar mais leve. Tem gente que acha que a doutrina faz a vida ficar pesada. Eu ouvi isso uma vez. Mas essa religião é muito pesada. Porque ela fala muito de dor, ela fala de morte, ela fala de sofrimento, ela castiga. Não, é o contrário. É tudo o contrário. A doutrina espírita diz que é preciso nós vasculharmos a nossa própria natureza, como diz Baltazar aqui. É preciso descobrir como nós somos. Descobrir as nossas falhas. Está lá no Livro dos Espíritos. Para quê? Para melhorar. Porque é lógico que nós somos imperfeitos, mas precisamos melhorar. E é isso que a doutrina faz. Quando a gente vem para um curso, quando vem para uma palestra, quando vem para um encontro, quando está em casa estudando sozinho. Nós, esse ano, levamos um choque lá no Encontro de Jesus. Porque, fazendo a associação dos tormentos voluntários com a parábola do filho pródigo, nós nos achamos, acho que mais no filho mais velho do que no mais novo. E o mais novo foi aquele que gastou tudo, mas era aquele que estava mais tranquilo. Ele era mais novo, ele era mais imaturo, ele tinha direito a cometer determinadas, né? Dar determinadas escorregadas no caminho, digamos assim, né? Quando a gente está aprendendo a andar, a gente cai, a gente tropeça, vai de bumbum no chão, tá tudo certo, é assim mesmo. Mas o mais velho, ele era invejoso. Ele era ciumento. E eu, particularmente, sempre achei que o mais velho era certo. Então, quando você estuda e você começa a pensar, por que eu achava que o ciumento invejoso é que era certo? É porque isso tem a ver comigo, não é? Ele parecia saber mais. Ele parecia ser fiel a Deus. Ele se sentia no direito de julgar os outros. O que a doutrina está fazendo comigo quando eu me choco comigo mesma? Estou me conhecendo. Quando eu descubro que tem inveja em mim, eu começo a cuidar da inveja que está em mim para que ela vá diminuindo. Nós vamos nos comprometendo a nos corrigir e a atingir o oposto desses erros, as virtudes. Então vejamos o caminho que a doutrina espírita faz conosco, se nós permitirmos.
E Kardec conseguiu organizar isso tudo no espaço de 15 anos. Porque com 65 anos ele estava indo embora. Ele escreveu os 5 livros da codificação, a Gênese. Tem gente que acha a Gênese muito difícil, tem alguns pontos que não são assim tão fáceis, né? Sim, um ou outro. Mas é muito bom a gente saber como é que os milagres. É milagre? Milagre existe, não existe? O que é fluido? O que é energia? Hoje a própria ciência diz, tudo é energia. Como é que funciona o passe de cura que está acontecendo hoje aqui, o tratamento espiritual? Por que a mãe coloca a mão na cabeça do filho que está com dor de cabeça e o filho melhora? Será que conhecendo a importância dessas energias, porque tudo é energia. Hoje a gente sabe que mesmo a matéria é energia condensada. Se tudo é energia, se os espíritos conhecem as regras para lidar com a energia, por que eu não posso aprender a lidar com a energia? Por que eu não posso colocar a mão na parte que dói? Mentalizar o meu espírito protetor e pedir socorro? Por que eu não posso mentalizar as células do meu corpo e dizer para elas, eu tenho muita coisa para fazer, vamos trabalhar? Vamos ficar bem? Vamos superar isso? Vamos ter saúde? Por que eu não posso pegar o meu alimento ou o meu remédio e potencializar a capacidade curativa e fortalecedora que eles têm? Por que quando eu pego o remédio na minha mão, eu não digo, Senhor, abençoa a minha cura através desse medicamento? Ou a cura do meu filho? Através do remédio, que o Senhor permitiu que a doença, que a ciência trouxesse. Mas agora o Senhor também permite que a minha energia, o meu desejo de melhora e a presença dos amigos espirituais abençoem esse medicamento. Porque aquele velho hábito antigo de rezar antes das refeições. Por que não abençoar e potencializar o alimento que nos nutre? Tudo isso a doutrina traz. Tudo isso está na codificação. Ah, mas já tem tanto livro depois, né? Tem gente que diz assim, Kardec está ultrapassado. Não, não está não. A base está toda ali. Agora, precisava mais depois? Precisava. Nós precisamos. Eu preciso que Baltazar me diga isso aqui. Ah, mas isso aqui já não está lá em Kardec? Está. Está. Mas eu preciso que Baltazar diga de novo para mim. E Baltazar vem e diz. André Luiz veio trazer mais informações. Kardec também não tinha condição de fazer tudo em 15 anos. Porque a base toda ele deixou. Sabe o que é o alicerce de uma casa? Ele deixou o alicerce todinho. A estrutura da casa está toda montada. É só subir as paredes. Sabe aquelas estruturas que sobem os andares? Está tudo montado. Ele deixou isso tudo. Os espíritos que vieram depois foram levantando as paredes. É preciso pintar. Se eu quiser, eu posso decorar. Mas o alicerce, a base, a estrutura, Kardec trouxe toda. E a gente pergunta, quem é esse espírito? Capaz de, em tão pouco tempo, fazer tanto pela humanidade. Trazer uma mudança de rumo. Eu olho a vida hoje, eu tive a oportunidade de nascer dentro do catolicismo e depois me tornar espírita. Então eu olho a vida hoje e tudo tem um sentido diferente. Hoje o meu salário não é simplesmente para eu me manter, ele tem que servir para mais alguma coisa. Porque a doutrina espírita me diz que meu salário não é meu. É só pegar o evangelho e ver a verdadeira propriedade. E eu entendo Jesus dizendo para mim, filha, essa cota aqui é tua, administra, mas eu vou querer as contas depois direitinho. Eu sei que não é só meu. Até esse corpo, eu sei hoje que não é só meu. Eu sei hoje que eu sou um espírito imortal. E que eu estou aqui para fazer muito por mim. Muito mais do que trabalhar, arrumar a casa, que tem que fazer isso tudo, né? Cuidar da saúde, da higiene, tem que fazer isso tudo. Mas isso tudo é meio
para o espírito imortal progredir. Eu preciso desencarnar melhor do que eu encarnei. Eu preciso ajudar os meus filhos a desencarnarem melhor do que quando eles encarnaram. É essa a grande missão que eu recebi de Deus. Ah, mas eu quero que ele seja engenheiro espacial. Pode? Pode. Nós precisamos de engenheiro espacial. Pode ser engenheiro espacial. Mas o principal é que ele, espírito imortal, seja moralmente melhor do que quando ele reencarnou. E o intelectual faz parte do processo, porque o espírito também precisa aprender todas essas coisas. Então vejamos como a vida muda. A gente para de pensar só em ganhar dinheiro, só em sair, só em se divertir. É bom? É, precisa. Está no livro dos Espíritos, da lei do repouso. E a lei do repouso inclui o lazer, porque o lazer é repouso e é necessário. Mas não é o objetivo da vida. Não é esse o objetivo da vida. Não é fazer a festona. Não é viver só em função do final de semana, para curtir a praia, o shopping. Pode. Mas não é o objetivo da vida. Qual é o objetivo da vida? E aí o livro dos Espíritos traz para a gente. É o progresso dos espíritos. Tem coisa para espiar? Tem. Tem prova para passar? Tem. Aluno, aprendiz tem que fazer prova. Como é que vai saber se pode ir para a etapa adiante ou não? Mas o objetivo principal é o progresso espiritual. É isso que Baltazar está dizendo aqui. Que nós precisamos trabalhar pelo nosso progresso espiritual. Então vejamos que o que nós devemos a esse espírito é mais do que nós por enquanto temos noção. A nossa dívida para com Allan Kardec é uma dívida muito grande. Porque ele nos trouxe tudo isso e agora nós vamos precisar de muita... Ele trouxe em 15 anos. Nós vamos precisar de muitas existências, encarnados e desencarnados, né? Para desmembrar tudo isso. Porque cada vez que a gente para meditar, para estudar de verdade, num trecho, a gente vê como tem. Nós passamos o ano inteiro estudando para o Encontro de Jesus. Realizamos o encontro, continuamos encontrando material do encontro. Aí a gente até brinca, não vai acabar não, porque o encontro já acabou, já passou, e as coisas continuam. E é com todos os outros encontros, é assim. Em todos os... Tem gente que já fez a codificação todinha, aí vai e faz os cursos todos de novo. E continua encontrando um monte de coisa nova. E se estudar em casa, um monte de coisa nova. E se estabelecer um grupo de estudo, um monte de coisa nova. Porque nós temos material para muitas encarnações. Ele conseguiu entender, analisar, comparar, testar, observar e deixar tudo escritinho para nós em 15 anos. Quantas encarnações nós vamos precisar para dar conta do que ele sabia e organizou em 15 anos, eu não tenho a menor ideia. Mas imagino que seja bastante. Então nós realmente temos que louvar, que agradecer e que venerar, propriamente dito, esse espírito que veio em tarefa. E outra coisa essencial, ele veio e ele deu conta. Porque vir com tarefa, cada um na proporção da sua evolução, todos, sem exceção alguma, viemos. Mas muitas vezes a gente vem e volta com a tarefa incompleta. Os espíritos dizem que essa é a regra. Exceção é o completista, é o que vem e faz tudo o que tinha que fazer. Ele veio e fez tudo o que tinha que fazer. E o que ele tinha que fazer era muito. E as oposições foram muitas. Ele enfrentou muitas lutas. Então vamos louvar o nosso querido amigo, que acho que nós podemos dizer assim, né? Nosso querido amigo Allan Kardec, que retomou os ensinamentos de Jesus, trouxe isso tudo para nós podermos voltar a crer verdadeiramente na ideia de Deus, único Pai, Criador de todas as coisas, na certeza de que Jesus
é de fato nosso mestre Senhor, nosso guia e modelo, porque com a doutrina espírita tudo isso é analisado e tudo isso funciona. Nós podemos pensar de muito tempo, mas a gente pode fazer, pode testar, porque a gente vai ter certeza. Jesus é o meu guia e modelo. Deus é o Criador de todas as coisas, é o meu Pai, é o meu paizinho, né? É o pai da parábola do filho pródigo. E Allan Kardec é esse discípulo fiel do Cristo, é esse filho mais velho, fiel, né? Que veio à Terra e deu conta da sua missão. Então, louvado seja Allan Kardec e que nós sejamos todos capazes de mergulhar nesses ensinamentos para aproveitá-los ao máximo. Acredito que ficou assim um gostinho de quero mais, né? Dizemos para nossa querida Fátima que aqui ficaríamos ouvindo a sua palavra por muito tempo, porque sem dúvida nenhuma ela nos enriqueceu, mas nos colocou em estado de alerta. Queremos agora olhar para nós mesmos, como é a proposta da mensagem, não é, que tivemos aqui do nosso irmão Baltazar, olharmos para dentro de nós e fazermos essa viagem interior para avaliar o que ainda precisamos realizar para podermos um dia, né, ter a possibilidade de fazer esse encontro com esses espíritos luminosos que aceitaram o convite, se entregaram ao trabalho e hoje nós só temos a agradecer a eles por tudo o que estão nos deixando. Principalmente Allan Kardec, né, a quem louvamos na noite de hoje, todo o esforço, e chegamos à conclusão de que realmente, sem Kardec, estaríamos caminhando por estradas muito mais dolorosas, muito mais difíceis. Então, que nas nossas preces, elevemos o nosso pensamento a Deus, pedindo que Ele receba a nossa vibração de muita gratidão por tudo que fez e aceitou quando a proposta lhe chegou às mãos. E agradecemos a Fátima estar conosco, trazendo-nos esta lembrança na noite de hoje. Que Deus a abençoe também. Preparemos-nos agora para a segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, quando a nossa querida Maria Lúcia vai trazer também as suas considerações em torno da mensagem assinada por Emmanuel, contida no livro Fonte Viva, e que é a lição 79, onde, em cima de uma observação de Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 11, quando diz assim: busque a paz e siga-a, Emmanuel, sob o título Sigamos a Paz, nos diz assim: há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperação de toda a sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Para paz não é indolência do corpo, é saúde
e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura busca seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração de nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos proceder à tarefa de assistência aos nossos amigos que aqui se encontram presentes em nossa Assembleia, e convidamos também aqueles que, em seus lares, acompanhando pela internet todo o desenvolvimento do trabalho, também se posicionem de forma tranquila, confiantes na ação benéfica de seus amigos espirituais e, consequentemente, integrados neste movimento que transpõe as paredes que nos cercam, possamos também envolver aqueles que, nas suas muitas lutas, precisam também deste nosso apoio. Vamos envolver os administradores dos diversos locais do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso campo de trabalho, porque eles são nossos irmãos, filhos de Deus, também na sua luta pelo próprio crescimento, pelo próprio desenvolvimento das suas potencialidades como servidores do bem. E é neste momento, Jesus, em que percebemos de maneira mais completa a presença de teus mensageiros junto a nós, que rogamos, Senhor, que sejamos assistidos dentro das nossas necessidades, sim, mas que possamos, Senhor, compartilhar desse esforço de trabalho no sentido de levar as criaturas a vivenciarem dentro de si a paz, a harmonia, a tranquilidade, e tenham, acima de tudo, a serenidade necessária para conduzirem-se dentro da vida, promovendo o bem, agindo em nome do bem, favorecendo a todos com os quais compartilhamos tudo aquilo que de melhor já pudermos lhes oferecer. Desta forma, apenas pedimos que tu abençoes o nosso momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a infinita misericórdia de Deus, nosso Pai, possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os fluidos de pacificação, o bálsamo de harmonia e equilíbrio que nos chegam nessa hora através das mãos amigas dos companheiros médiuns. Na lição da noite de hoje, baseando-se nas palavras de Pedro, busque a paz e siga, Emmanuel nos leva a refletir sobre os nossos anseios e nossas necessidades verdadeiras. Buscamos a paz no conforto material, na posição que ocupamos na vida
E tão logo atingimos esses objetivos, não sabemos o que fazer com as oportunidades que nos surgem. Não sabemos como repartir os recursos obtidos, como auxiliar o próximo com os recursos que armazenamos. Como gastar sem sovinice. E embora, tendo os recursos tão almejados, perdemos a paz, porque a consciência nos chama a atenção para o papel que nos cabe na distribuição dos bens que nos foram confiados. Muitos de nós procuramos a paz na constituição de um lar perfeito, na companheira perfeita ou no companheiro perfeito, esquecendo de que nenhum de nós é perfeito. E nos desalentamos porque o outro não corresponde às nossas expectativas. Perdemos a paz. Outros buscam a paz nos títulos especiais, nas atividades de utilidade pública, e tão logo conseguem essa posição, desistem do serviço ao próximo e recuam nos seus propósitos e perdem a paz. Todos buscamos a paz, mas a paz legítima é resultado do equilíbrio entre o que desejamos e os objetivos do Senhor em relação a nós, na posição em que nos encontramos no momento. A cada oportunidade de trabalho que Deus nos confia, é preciso usá-la em favor da nossa elevação, do nosso aprimoramento. É preciso buscar a paz e segui-la, nos diz Pedro, reconhecendo que a paz não está nas coisas passageiras e nas satisfações momentâneas dos nossos caprichos. Buscar a paz e segui-la é negar a nós mesmos nesses desejos tão passageiros e mutáveis. Meditemos quais são as nossas verdadeiras necessidades. Onde encontrar a paz? Encontraremos a paz da consciência seguindo os ensinamentos de Jesus, que fez refletirmos que toda a lei e os profetas estavam contidos num único mandamento: o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo isso demanda de nós o esforço diário de vencer o nosso egoísmo, de não enxergarmos aqueles que estão ao nosso lado e que serão motivo do nosso próprio adiantamento quando nós olhamos para eles e nos colocamos no lugar do nosso irmão necessitado. Buscar a paz. A gente só vai poder encontrar nesse esforço de trabalhar ainda as nossas dificuldades que todos temos. Tenhamos paciência uns com os outros e trabalhemos para o nosso progresso. Que Deus nos abençoe o esforço que já fazemos. Continuemos com os nossos pensamentos elevados, em prece, para a sustentação do instante da comunicação espiritual.
Prezados irmãos, que Jesus Cristo traga paz e serenidade a todos os corações. Hoje, todos somos Kardec. E Kardec é trabalho, Kardec é solidariedade, Kardec é tolerância, Kardec é a vida pós a morte, Kardec é o trabalho no bem, é a caridade, é o amor ao próximo, são as casas espíritas que movimentam-se para difundir, divulgar, trabalhar em prol do semelhante, trazendo para todos aqueles que frequentam o conhecimento da vida imortal, as lições de Jesus, o trabalho incessante, interior e exterior, para que se valorize o progresso que deve ser alcançado. Por isso, falar, pensar, dizer desse mestre generoso e amoroso é pouco para um dia. Todos os dias, nós espíritas, nós da casa espírita, nós que divulgamos a doutrina espírita, nós que trabalhamos em prol do espiritismo, todos que estamos aqui reunidos em vários momentos de nossas vidas, espíritos e encarnados, devemos agradecer a Deus, agradecer a Jesus e agradecer a Kardec, não somente pela doutrina que nos ilumina os nossos espíritos, mas pela oportunidade que todos temos para poder progredir de maneira correta, de maneira verdadeira, de maneira firme, para que alcancemos em breves tempos a paz que tanto desejamos. Um abraço do Herman e que Deus ampare a todos vocês. Jesus amigo, realmente só temos que agradecer por toda a oportunidade que nos foi concedida no dia e na noite de hoje, pelas bênçãos, das mensagens que chegaram aos nossos corações, da convocação ao trabalho, do estímulo que cada vez mais necessitamos para prosseguir de maneira determinada na busca do nosso aprimoramento, na busca da nossa transformação, para que sejamos instrumentos úteis, em nome do Pai, a servir junto à humanidade nossa irmã. Que possamos, Senhor, no retorno aos nossos pontos de origem, manter vivas as palavras que nos inundaram na noite de hoje. Meditar, aprofundar o nosso pensamento, buscar, Senhor, nos alimentar cada vez mais dos exemplos que nos são trazidos e que servirão para nós, sempre de impulsionadores à tarefa do viver, a tarefa de valorizar a nossa existência, a nossa reencarnação, para que possamos um dia chegar ao Pai e apresentar-lhe o resultado dos nossos esforços em busca do nosso crescimento. Assim, Jesus, mais uma vez agradecidos, pedimos que continues a nos amparar, a nos envolver nas vibrações do teu amor e possamos compartilhar com aqueles que fazem parte da nossa vivência e que se encontram nos nossos pontos de origem. Possamos com eles compartilhar de tudo isso
que hoje nos alimentou cada vez mais. Assim, que seja em teu nome, Jesus amigo, que seja em nome de Deus, que seja sob o amparo destes benfeitores que nos trouxeram até aqui, que possamos retornar aos nossos pontos de origem, com muita paz, com toda a segurança, Senhor, que pudermos ter, mas agradecidos pelo muito que nos foi concedido. Em teu nome, pois, de nossa parte, consideramos encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus. Que todos tenham um bom retorno e que continuamos com a nossa casa, né, oferecendo os nossos cursos, as tarefas que aqui poderão